Eu mereço, né? 80 homens numa cela, silêncio absoluto. Se alguém falar, solitária. Ninguém fala. Isso não é Guantánamo. Isso não é Alcatraz. Não é um campo militar secreto. Isso é El Salvador, 2024. Uma democracia. 5.000 homens perigosos olhando para você ao mesmo tempo. Eles não gritam, não se movem, não reclamam. O silêncio não é paz. É a única coisa que sobrou depois que o Estado decidiu que direitos humanos eram negociáveis. Sejam bem-vindos ao Documento Aberto. El Salvador foi durante décadas o país não oficialmente em guerras mais violento do planeta. 103 homicídios para cada 100.000 habitantes. 15 vezes a taxa do Brasil. 20 vezes a dos Estados Unidos. Facções criminosas controlavam bairros inteiros. Extorsões virou o custo operacional da vida. Comerciantes pagavam a chamada renta para abrir a loja. Motoristas de ônibus pagavam para não serem executados. Crianças de 12 anos eram recrutadas com duas opções: entrar ou morrer. O crime não era uma atividade, era a estrutura social. Nayib Bukele assumiu em 2019 prometendo erradicar o crime, não reduzir. Erradicar. Março de 2022. Fim de semana de massacre coordenado. 87 assassinatos em 3 dias. Vítimas aleatórias. Nenhuma reivindicação, nenhum aviso. As facções estavam testando o governo. A resposta foi imediata. A Assembleia suspendeu garantias constitucionais. Estado de exceção, sem prazo de fim. A partir deste momento, não havia mais freios. O que exatamente foi suspenso? Presunção de inocência, direito ao advogado nas primeiras 72 horas, direito de saber a acusação, limite de 2 anos para prisão preventiva, proibição de julgamento por aparência. A tatuagem virou sentença automática. O Estado transformou a pele em prova criminal e as prisões começaram, não aos milhares, aos dezenas de milhares. Primeiro mês, 12.000 detenções. Segundo mês, mais 9.000. As prisões existentes não comportavam. Detentos dormiam em pé. Literalmente, não havia espaço físico para deitar. O governo sabia que isso não era sustentável. Então, construíram algo novo. Centro de Confinamento del Terrorismo, o CECOT, 40.000 metros quadrados, capacidade 40.000 detentos. Um detento por metro quadrado. Maior que estádios de futebol. Maior que bases militares. Maior que qualquer prisão da América Latina. A arquitetura não foi desenhada para reabilitação. Foi desenhada para eliminação psicológica. 80 presos por cela. Luz acesa 24 horas. Sem colchão, sem visitas, sem privacidade, sem fala. O silêncio tornou-se obrigatório. A privação da fala não é apenas punição, é privação de identidade. Quem fala, solitária. Dias, semanas, meses, sem luz natural, sem contato humano, sem informação sobre quando termina. Famílias tentam localizar detentos. Não há registro público de onde a pessoa está presa. Não há prazo de liberação, não há processo visível. Advogados não conseguem acesso. O Estado criou um sistema onde pessoas simplesmente desaparecem, legalmente. Uma prisão feita para que aqueles que entram nunca mais saiam. Nos están observando con mirada penetrante, sin apartarnos la vista desde dentro de las celdas. Organizações internacionais classificaram o CECOT como violação de direitos humanos. A taxa de aprovação de El Salvador é de 91%. Relatos como: antes eu não podia sair de casa, agora eu posso. Ou: não pago mais extorsão,
Meu filho não corre risco. Estimativas variam entre 3% e 15% dos detidos não têm vínculo comprovado com facções. Isso significa que entre 3 mil e 15 mil pessoas presas, sem acusação formal, sem prazo de soltura, sem processo, e ninguém pediu desculpas. Esse é o dilema. El Salvador resolveu o problema da violência, tornando-se violento de outra forma. Dizem que o crime desapareceu. Taxa de homicídios 2,4 por 100 mil habitantes. Uma das mais baixas do mundo. Mas o custo estrutural foi enorme. Lembra do áudio do início? Eu mereço, né? Um jornalista conseguiu acesso supervisionado ao Cecote. Raro, controlado, filmado pelo Estado. Pergunta: como é estar preso aqui? Resposta: eu mereço, né? Ninguém sabe se aquilo era sobrevivência psicológica, condicionamento ou aceitação completa da própria desumanização. O que o Cecote fez não foi apenas prender corpos, foi quebrar a capacidade de resistência psicológica, transformar seres humanos em categoria que aceita qualquer condição. E a população celebra, porque finalmente consegue viver. Bukele não é apenas popular, é imensamente popular, reeleito em 2024 com 84% dos votos. E outros países estão observando. Equador já declarou estado de exceção semelhante. Honduras estuda legislação parecida. Políticos de direita, na América Latina, citam Bukele como exemplo. El Salvador não criou apenas uma prisão, criou um manual. E a pergunta central não é se isso pode ser copiado. Pode. A pergunta é: se o futuro líder decidir redefinir quem é o inimigo, a máquina já está pronta e ela não terá freios. O custo financeiro do Cecote é imenso. Construção 250 milhões de dólares. Operação anual estimados em 150 milhões de dólares. Para um país com PIB de 30 bilhões de dólares, isso é significativo. Mas o custo real não é financeiro. Uma geração inteira está crescendo sem memórias de violência. Eles não lembram dos ônibus incendiados, não lembram da extorsão, não lembram do medo. O que eles conhecem é silêncio obrigatório nas prisões é normal. Prisão sem processo é normal. Desaparecimento legal é normal. E quando perguntado sobre direitos humanos para quem? Para os criminosos ou para as vítimas? O momento de não retorno foi março de 2022. O estado de exceção deveria ser temporário. Foi renovado, mês após mês. Sem debate, sem oposição, sem prazo de fim. 3 anos depois, ainda está em vigor. E ninguém sabe como terminar isso, porque terminar significa liberar 100 mil pessoas, enfrentar famílias que querem vingança. Reconstruir um sistema jurídico é admitir erros. Ninguém quer fazer isso. O verdadeiro terror do Cecote não está nas celas, está no precedente. El Salvador resolveu seu problema. As ruas estão seguras, as crianças brincam, a economia cresceu. Mas uma parte da população foi transformada em categoria juridicamente subhumana. E outra parte perdeu alguém para dentro da máquina. A questão nunca foi: isso acabou com o crime? Acabou. A questão é: qual o custo de transformar a segurança pública em desumanização sistêmica? E se a resposta de um país traumatizado for qualquer custo, o que isso diz sobre todos nós? O documento aberto existe para registrar casos que normalmente seriam esquecidos, e alguns padrões continuam aparecendo, muito depois do fim. Agora, nós fechamos este documento.